Muito boa noite, seja bem-vindo ao Regionalzão, tudo bem? Tudo bem, Adelino? Boa noite a você, boa noite a todos os internautas. É um prazer estar aqui novamente no seu programa Tudo às 10. Estou à disposição de você e também de todos os internautas que estão participando. Renato, antes de mais nada, eu quero pedir para a galera ir participando aqui, mandando o seu comentário. Renato, que confusão é essa com o vice-prefeito? Você deu aquele depoimento lá na Palavra Franca da Câmara dos Vereadores. Você é uma autoridade importante no município, afinal de contas, você é presidente da Câmara Municipal. Como é que foi isso? Por que dessa repercussão toda? Olha, da repercussão toda nem eu não entendi, Adelino. Primeiro eu quero deixar claro aqui que eu não quis criar nenhum tipo de repercussão. Né? O vereador é fiscalizar e legislar. Nós temos lá a oportunidade de usar a tribuna para a gente poder falar, né? E dizer o que a gente pensa. Né? Eu sempre gostei, né? Participei, desde que eu entrei na política, e sempre eu falei aquilo que eu pensava. Né? Talvez eu até me excedi, né? E quando eu disse lá a questão de comparar um cargo de um vice-prefeito a um STEP, eu não quis dizer que o vice-prefeito da cidade é um STEP. Eu quis dizer, assim, que na ausência da prefeita, né, como está lá, qual que é a função do vice-prefeito? É o substituto do prefeito municipal em caso de ausência por licença ou outro tipo de impedimento. Né? Eu, por exemplo, eu não gostei, por exemplo, e não estou gostando ultimamente da atitude do vice-prefeito, das atitudes dele. Por quê? Eu estou sentindo que está tendo um governo paralelo por parte dele. E para todos entenderem bem aqui, eu vou falar um pouco da minha história, da minha ligação com o vice-prefeito. Todos sabem, né, que eu participei da articulação da prefeita Leandra, da candidatura dela. Né? Um dia, o Marcelo Honorato seria o candidato a vice, indicado pelo meu partido, pelo PSD. Né? Marcelo, por várias vezes, para você entender, né? Falava, Renato, não sei ainda se eu estou preparado ou não, ficava ali, aqui a gente vendo outros vice. Eu, 11 horas da noite na minha casa, me recordei, né, que o senhor Silvio Vilarim era filiado no Avante. É isso? E aí liguei para duas pessoas e falei, tenta ver com ele para ver se ele topa. É claro, consultei a candidata, consultei o deputado federal, que é a nossa maior liderança, e assim nós começamos, partiu de mim. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com o vice-prefeito, muito pelo contrário, em questão de preparo, né, de honestidade, né, de uma pessoa séria, né, correta. Quanto a isso, não tem. Agora, é o meu papel de vereador fiscalizar e legislar, é o meu papel, eu tenho que ter a minha opinião própria, eu não estou ali para poder agradar. Agora, o que eu disse foi o seguinte, eu acho que se ele não está sentindo bem no cargo, como eu tenho ouvido por aí, porque ele mesmo tem reclamado para as pessoas, para colegas vereadores, que ele não está tendo o espaço como ele deveria ter, né? As pessoas que estão reunindo com ele, ou seja, a prefeita Leandra, né, nem o ex-vice-prefeito, não tinha uma sala ao lado do gabinete da prefeita, que hoje ele tem. Tem uma secretária, está ali sempre atendendo as pessoas. Eu só acho que o discurso deles tem que ser alinhado. Se a prefeita tomou essa decisão, na minha opinião, eu acho que as pessoas têm que respeitar, é que como ela já havia reunido com os representantes do comércio, e nós sabemos que 90% daqueles movimentos ali foi uma ação política que teve, de ex-candidatos. É claro que tinham pessoas lá do comércio, que tinham pessoas que estavam ali lutando, que estavam ali brigando. O vice-prefeito não teve lá para poder dar um apoio. Na minha opinião, ele teve lá para poder justificar, falar, olha, eu sou do comércio, eu fui presidente da associação comercial, eu estou com você, eu estou contra a prefeita, eu não concordo com ela. Isso, para mim, nesse momento, é uma opinião minha, Adelino, é dividir. Você não pode dividir. Ah, mas ele tem que abaixar a cabeça e concordar com ela. Ué, é um governo só. Se foi tomada uma decisão, se foi decidido, né? Se quem entende do assunto diz que tem que fechar. Exemplo disso, ontem o governo do estado deu uma declaração, a situação é crítica. O Jornal Nacional hoje, não foi um Jornal Nacional, foi um filme de terror para quem assistiu.
Ontem foi quase 2.000 mortes, bateu o recorde. Uberlândia, nossa cidade próxima, está um caos, nós não temos leito de UTI. Então, isso não quer dizer que sou a favor de A ou B, ou se de fechar ou não. Eu não tenho problema com o vice-prefeito, muito pelo contrário, né? A minha participação para que hoje, se ele é o vice-prefeito de Ibiutaba, foi importante, como eu tive em toda essa campanha. Sou alinhado ao governo da prefeita Leandra, né? Sou do lado da administração e eu estou ali para apoiar. Eu tenho divergências com ela, tem coisa que eu não concordo com ela. Tem coisa que ela faz que eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. Eu sou o presidente da Câmara, cada um no seu quadrado. Eu não ganhei para ser prefeito. Se eu fosse prefeito, talvez eu estaria fazendo algumas ações, talvez não, tenho certeza, diferentes do que a delas. Só que eu não sou prefeito, eu sou vereador, presidente da Câmara. Então eu acho que ele tem que apoiar, né? Eu fiz esse comentário em cima dos questionamentos que ele vem fazendo, reclamando das pessoas que não têm espaço, que não é ouvido, que isso não é problema meu. Se não tem um alinhamento, é o que eu falei, né? Se não tem um alinhamento, teve prefeito aí da cidade, da região, que não sentiu a vontade, renunciou ao cargo. Eu não estou afrontando ele, nem quis afrontar a pessoa dele. Muito pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande por ele. Renato, acho uma pessoa totalmente preparada. Além de o vice, todo esse movimento que está se moldando aí, em apoio ao vice, né? Pelo menos a gente vê de vez em quando uma publicação e tal. Teve várias entidades, e eu falei isso agorinha nas notícias aqui, que se manifestaram, que soltaram uma nota praticamente de repúdio à sua fala. O que você tem para essas entidades, sobre essa opinião dessas entidades? Que eu acho que é importante a gente separar. Beleza, você justificou com o vice aqui, mas e as entidades? Olha, eu tenho aqui em mãos, aqui, eu estava lendo aqui, é um despreparo total, né? Essas entidades existem há anos em Ibiutaba, eu respeito as pessoas e os membros delas. Essas entidades, né, que hoje aqui eu quero falar uma, por exemplo, quando ela fala aqui para mim que o vereador Renato Moura, ao utilizar a tribuna daquela casa, né, que fez a fala, isso aqui, a tribuna, isso é uma prerrogativa minha, eu posso usar, que foi um enorme de respeito, que eu sou inconsequente, tal, etc. Que essa não deve ser a melhor atitude de um vereador, né? Ou seja, quer dizer, eles não sabem o que eu estou falando, nós fomos eleitos para fiscalizar, que o vice-prefeito democraticamente foi eleito. Olha, vamos começar pela Associação Comercial de Ibiutaba, com todo o respeito às pessoas que passaram aqui. Vocês que estão assistindo, a Associação Comercial de Ibiutaba é um monopólio entre eles. É uma troca somente de quadro. Você chega lá na Galeria dos Quadros, é o presidente A, no outro ano é o presidente B. Não tem nem eleição, é só por aclamação. A Associação Comercial de Ibiutaba, que infelizmente é uma vergonha para a nossa cidade, porque você vê uma associação comercial de Uberlândia forte, uma associação comercial que traz empresa, que ajuda, que quando o poder público vai buscar empresa, ela está na frente. Uma associação comercial, que da Associação Comercial de Uberlândia saiu vários bons políticos. A Associação Comercial de Ibiutaba nunca teve uma competência de fazer um prefeito na cidade. É só meia dúzia de pessoas que ficam ali cercadas com interesses próprios. É claro que eu não vou generalizar todo mundo. Mas você vai lá, hoje é a aposta do fulano. Quem que é o presidente? Fulano, já foi presidente 3, 4 vezes passado. Muda 2, 3 vezes, 2, 3 anos, é as mesmas pessoas que estão ali. É um monopólio, tá certo? É um monopólio. Agora, com o atual presidente, parece que quebrou um pouco isso aí, tá certo? Nos últimos anos, você pode ver que a associação comercial não conseguiu fazer nada, trazer nada de grande importante aqui para a nossa cidade. Fica aquela reunião para poder discutir o blá, 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 enquanto tem coisas importantes na cidade. Eu quero dar um exemplo aqui da nossa associação comercial, que era mantenedora da FTM, a nossa ex-faculdade do Triângulo Mineiro. A faculdade quebrou. A faculdade, eu participei de uma reunião, eu fui aluno do curso lá de publicidade, Adelino. Quando fui eleito vereador, eu fui convidado lá para ajudar os funcionários, meus ex-professores,
me convidaram para poder ajudar, porque tinha 6, 7 meses de pagamento atrasado. Aí eu te pergunto, a associação comercial, que tinha um presidente que era formado em administração, que teve vários presidentes formados em administração e ciências contábeis, que tinha um curso de administração lá dentro, que ensinava a administrar, que ensinava ciências contábeis, deixou a faculdade quebrar? Uai, que exemplo que você está dando? Eu questionei isso nessa reunião, tá certo? A associação comercial, salvo me engano, ela fez uma exposição e um carnaval em Piutaba, ela teve que ganhar para poder fazer. Quer dizer, ela nunca foi parceira da prefeitura. Que dia que fez um prefeito, né? Que dia que fez igual a cidade de Uberlândia, tudo a associação comercial está na frente. Um dos maiores exemplos, né, que eu tenho aí é essa questão da faculdade FTM, que teve que vender terreno para pagar dívida. Então, a associação comercial em Piutaba, com todo o respeito aos dirigentes, pode fazer carta de repúdio, e eu queria que todas essas entidades que me mandaram aqui, né, essa carta, podia ter colocado de repúdio, né, que foi assinada pelo vice-presidente, para mais 3 entidades que também, infelizmente, em Piutaba não serve para nada, né? Então, que eles tivessem a mesma agilidade de ter feito uma carta dessa de repúdio à senhora prefeita, a prefeitura por ter fechado o comércio, entendeu? É um pouco que fica em cima do muro. É as pessoas que não querem, então, ter compromisso de Piutaba, que luta por causa própria. Então, vamos aqui agora pela presidente do Sindicomércio de Piutaba, a senhora Vera, com todo respeito a ela, admiro, mas tem quase 30 anos que essa senhora está presidindo esse sindicato, o Sindicomércio de Piutaba. O que isso mostra, Adelino? Quase 30 anos é a mesma presidente. Eu tive a oportunidade de reunir com esse sindicato quando um grande empresário veio para Piutaba e eu era secretário social e de meio ambiente, que nós lutamos para o comércio, que eu acredito que é a única cidade de Minas Gerais que não pode trabalhar no domingo. Que esse supermercado implantou esse supermercado aqui em Piutaba e nas outras cidades como Uberlândia ele funciona no dia de domingo. Mas, e Renato, eu fui 3 vezes, só para me concluir, 3 sim, vezes nesse sindicato para tentar articular com outro sindicato para funcionar no domingo. Entendeu? Não fizeram nenhuma articulação. É cafezinho, é sala com ar-condicionado, é blá, blá, blá e não resolve nada. O empresário falou para mim, Renato, secretário, se eu soubesse que era só Itiutaba que não podia, que existia essa lei aqui que não podia trabalhar, porque Uberlândia, você vai lá em Uberlândia, os supermercados estão abertos no domingo. Eu teria pegado as minhas coisas e ido embora para outra cidade, mas minha loja está pronta, eu tenho que inaugurar ela semana que vem, não tem jeito de eu ir embora. Para finalizar das entidades... Não, assim, mas ainda incluso dentro dessa nota das entidades aqui, Renato, eu queria te indagar o seguinte, a ACI, a CDL, a Sindicomércio e a Sindiconte, você generalizou quando você falou que as 4 não fazem nada. É isso mesmo? Você generalizou? Não, na minha opinião aqui, eu quero dizer assim, nada contra as pessoas que participam. É na minha visão, eu acompanho a Associação Comercial de Uberlândia. Eles colocam uma cara para bater, eles participam. A Associação de Comercial daqui, cadê? Foi fazer uma exposição e um carnaval, teve que receber para poder fazer. Tá certo? Eu não sei se foi as 2, eu preciso levantar isso. Quando eu falo do Sindicomércio, é a mesma coisa. Entendeu? Cadê? Né? Será que está acompanhando, está fazendo o seu papel? Vamos lá para o CDL aqui de Piutaba. Nosso CDL de Piutaba é um fracasso. Eu fiz uma parceria, eu, quando secretário social, ganhei não sei quantos 1.000 litros de álcool para poder distribuir para o comércio e fiz uma parceria com o CDL. Eu tenho vergonha de falar isso. Você sabe por quê, Adelino? Porque eu fiz uma parceria com o CDL para eles comprar o vasilhame para envasar o álcool e para doar. Eu descobri que a CDL estava vendendo para os comerciantes. Eu suspendi imediatamente. Pois é, mas essa acusação é grave. Essa acusação é grave. Sim, mas cadê os enfeites do Natal? Eu quero saber cadê o enfeite. E Piutaba, nos 4 anos do mandato do prefeito Ed Dibo, os 2 anos que teve enfeite de Natal e teve cantata de Natal,
foi porque eu fiz com a nossa secretaria. Se teve enfeite de rua, porque foram os alunos das escolas, o projeto que eu criei, porque tudo depende da prefeitura. Para encher o bolso dessas entidades, tem dinheiro. Para sacrificar o comerciante, tem dinheiro. Certo. Aí vem um outro sindicato aqui, que é de contabilista. Nunca vi participando de nada, com todo respeito aos contabilistas da nossa cidade. Eu nunca vi essas pessoas fazendo campanha. A cidade tem gente passando fome, passando dificuldade. O ano passado eu fiz live, eu faço a minha parte como vereador, o nosso gabinete está cheio. Mas sabe por que eu não fico tirando foto, entregando, não fico em reunião com meia dúzia, com blá, 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 não. Eu tento resolver o problema, tá certo? Renato, eu queria separar aqui algumas coisas antes de mais nada. Você que está online aí, vai mandando o seu comentário, vai participando. O comentário de vocês é de extrema importância. Nós temos 3 pontos aqui que a gente precisa separar. Uma coisa, Silvio Vilarinho, vice-prefeito. Uma coisa, as entidades que divulgaram a nota, outra coisa. E os empresários, que estão nesse meio aqui, entendeu? E que podem se sentir ofendidos pelo que você está falando aqui. Eu acho que é uma oportunidade de você expor também a sua opinião sobre esses empresários e a situação que eles estão vivendo agora. Eu tenho opinião, eu disse no seu programa, até o senhor fez uma matéria, né? Editou lá que eu fui contra, né? Na verdade, o que eu disse, na minha opinião, se for para fechar, que feche tudo. Eu acho que fechar eu falei isso para a prefeita, a minha opinião ela respeitou, tá certo? Fechar A, fechar B, deixar aberto, não, só que as pessoas não estão entendendo. A situação é grave, vai morrer muita gente, né? O ministro já dizia lá atrás, aquele que o Bolsonaro demitiu, mês de março, tá todo mundo falando, hoje o Jornal Nacional mostrou, vocês não sabem que o Iutaba está construindo mais 100 carneiros, porque o o cemitério Parque da Saudade não está comportando mais. Você fala, mas tudo é do Covid? É claro que aumentou. Né? Antes morriam 1 ou 2 pessoas de infarto, qualquer outra coisa, agora tem outras mortes por Covid. Porque morte por Covid, você fala 2, 3 ou 4 ou 5, não sei. Mas e quem morre de outras coisas também? Então, quer dizer, utiliza das carneiras e das covas lá. Está fazendo mais 100. Tá certo? Hoje passou no Jornal Nacional. Então, vamos lá dividir. Eu entendo, eu vim do comércio, eu fui gerente comercial, eu sei que tem que pagar a folha de pagamento dia 5. Eu reuni também com os empresários. A minha indignação foi o quê? Foi que a prefeita Leandra, eu sempre acompanho com ela por telefone, eu vou na prefeitura, ela já havia reunido com os empresários, com representantes, ela já havia reunido com um grupo de pessoas, tá certo? Não tinha necessidade de estar ali para poder deixar a prefeita numa situação difícil. Não, eu vou aqui porque eu estou com vocês, né? E quer dizer, eu acho que isso não é legal, isso é dividir, isso é uma opinião minha. Eu não vou mudar a minha opinião para poder agradar ninguém. Eu não tenho nada contra o senhor vice-prefeito, muito pelo contrário. Com relação aos empresários, eu não estou aqui para ofender ninguém, todo mundo está sendo sacrificado. Com relação ao vice-prefeito, é isso. Quem que é o terceiro que você falou, das entidades? Com relação a Sindiconte. Não, são as 3 entidades e a classe empresarial, porque... Sim, a classe empresarial, eu solidarizo sim. Porque é isso que eu estou falando. Você pega a classe empresarial, tem muita gente da classe empresarial que vai discordar 100% do que você está falando. Mas tem muita gente também que vai concordar 100% com o que você está falando. Mas é importante a gente destacar que o empresário talvez esteja de fora da situação também. Que o empresário precisa trabalhar, precisa pagar folha de pagamento, hoje um aluguel. Adelino, um aluguel hoje de um prédio de Iutaba, ali um dono de uma loja me falou, é 25 mil reais. A gente entende isso. Eu conversei com a prefeita também, falei, prefeita, e a flexibilização? Quando eu estava falando para ela sobre a flexibilização, o governador Romeu Zema falou, só um minutinho que ele está entrando ao vivo aqui agora. E eu tive a oportunidade de escutar e de ouvir a live que o governador estava falando, eu tive que recuar. Quer dizer, ela falou, Renato, meu coração fica partido, eu sei quando as pessoas vêm aqui, né? E a sinceridade dela, quando eu vejo ela fala assim, eu sou mãe, eu já trabalhei também no comércio, ou seja, eu sei o que é esse sacrifício, eu sei os dois lados, mas como que eu vou fazer? E para quem está me assistindo, Adelino, vocês não sabem, acham que o vereador não faz, o vereador não atende, o salário está em dia. Os nossos telefones, pelo menos o meu e de alguns colegas lá, é 24 horas. Eu recebi um print agora
né, de uma pessoa lá de Brasília, de um amigo meu que mandou, que é filho de Tuiutaba aqui, que deve estar assistindo, que acompanhar, de uma mãe despedindo: minha filha, eu não tenho mais UTI, eles vão me levar. Quer dizer, essa mulher morreu, ela despediu pela mãe pelo WhatsApp. Então, quer dizer, a situação é grave. A gente não quer que Tuiutaba chegue a esse ponto. Para poder comprovar, que muita gente fala que Tuiutaba tem médico, não tem. O governador Romeu Zema foi destaque no Jornal Nacional, o único estado, falando que tem estrutura dentro do estado, pode abrir mais 7, né, lugares aí para poder atender, pontos para poder atender, só que falta o que? Médicos e técnicos de enfermagem. Certo. Pessoal que está online vai participando, vai comentando, tem gente elogiando, tem gente criticando. O Renato nunca teve esse perfil de meio termo, então isso aqui já é esperado realmente, que tenha muito comentário criticando e comentário elogiando. Vai mandando o seu comentário, vai interagindo com a gente. Seguinte, Renato, muito barulho na cidade, e aí eu gostaria que você falasse o seguinte: se a gente analisar os 3 últimos vices que a gente teve, a Prefeitura de Tuiutaba, o Públio Chaves Júnior, o Dr. Gilberto Bernal e o Silvio Vilarim agora, nós temos 3 perfis completamente diferentes. Na minha opinião, completamente diferentes de atuação. O Públio Chaves Júnior reclamava que não tinha espaço na gestão do Dr. Luiz Pedro. Não tinha espaço porque era preguiçoso e não dava conta de trabalhar. Calma, você está acelerado. Ó, o Públio Chaves reclamava que não tinha espaço. O doutor Gilberto Bernal, ele meio que deixou lá. Meio que foi um step mesmo, até do jeito que você falou. E agora o Silvio Vilarim querendo meio que participar à frente da gestão. E aí você não está criticando isso, você está criticando o fato dele descer lá embaixo em desacordo com a prefeita, é isso? Não é de descer lá embaixo, não. Eu não fui contra o apoio à manifestação. Eu, se tivesse sido convidado, eu teria. O que tem eu participar junto? Porque vocês não estão por dentro do que acontece no meio político. Eu tenho escutado de um companheiro, o vice-prefeito está insatisfeito, o vice-prefeito não está participando, está falando que não tem espaço, que é fulano que está mandando, que é cicrano que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu só não quero, porque eu votei 70 e articulei e ajudei a trabalhar. Eu não quero que ele seja igual a esses últimos vice-prefeitos. Foi uma crítica construtiva. Talvez eu me excedi. Em questão de preparo, eu acho que não tem melhor, que o Tuiutaba nunca teve um vice como ele, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Eu acho que uma questão de honestidade também, eu falo isso tranquilamente. Agora, o que eu acho que em 3 meses de governo, vamos dizer assim, nós não podemos rachar. Eu vi na sua entrevista também o questionamento dele. Ele esteve lá na Câmara logo após a reunião e foi questionar comigo. Tá certo? Eu falei: Silvio, é a minha opinião. Eu acho que nós não temos que rachar. Ele até foi meio assim comigo. Ele falou: não. Eu falei: aquela entrevista sua não foi legal. Eu acho que é dividir, é um discurso de divisão. Nós não podemos isso agora. Ele falou: não, eu vou fazer aquela entrevista, a outra, quantos eu quiser. Eu falei: tudo bem, dessa forma, é um direito seu e é um direito meu achar que você está errado. Então, eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra. Ele pode muito contribuir, ele tem experiência para isso, tá certo? Ele tem meios, ele é uma pessoa muito articulada, que as pessoas gostam dele. É por isso que ele é o vice-prefeito, só que eu acho que cada um no seu quadrado. Eu acho que é muito ruim. Eu, apesar de ser jovem, com 36 anos de idade, Adelino, eu tenho quase 20 anos de vida pública já, e eu já vi isso. Quando a coisa começa a ir desse jeito, o negócio desanda. Um vice-prefeito desalinhado com a prefeita, é muito ruim. Então, isso é um toque que eu dou. Quando eu disse step, eu não quis ofender ele. E eu acho que é. Por quê? Porque você está ali, o vice-prefeito, sobre a ausência do prefeito. Na lei, na ausência do prefeito, eu li aqui o que aí ele assume. Tá certo? O vice-prefeito ele pode representar, mas ele pode ajudar, como ele tem tentado ajudar. Só que eu acho que esse discurso, nos corredores, com alguns companheiros, nos cafés das esquinas da 18 ali, quer dizer, a gente vê que ele não está satisfeito. Eu quis fazer um desabafo com uma preocupação grande de que nós não podemos nos dividir.
Eu, como presidente da Câmara, pedi encarecidamente aos colegas vereadores, vamos levantar a bandeira branca, que não é hora de politicagem, não é hora de dividir, para a gente poder rachar e aí a cidade sair perdendo. Não é hora de briga. Então, não foi minha intenção de querer dividir, de querer ofender, desmerecer. Agora, com relação a essas entidades me fazer essa carta, eles vão me desculpar. Eu acho que ao invés de você perder tempo, vocês perderem tempo, trabalhe mais por Ituiutaba. Cadê vocês em um movimento? Cadê os representantes dessas entidades lá embaixo, junto com o vice-prefeito que foi lá? Eu não vi nenhum representante deles, não. Eu não vi nenhuma carta dessa com a repercussão grande, falando da quantidade de desemprego que Ituiutaba teve, né? Que foi atrás de leitos de UTI, né, conseguiram tantos respiradores. Por que o CDL não pega o dinheiro que tem no caixa e ajuda a prefeitura com isso, para comprar teste do pessoal do comércio, tá certo? A própria associação comercial, tá certo? Então, eu acho que nós temos que dar as mãos. É muito bonito a gente fazer reunião, sou presidente disso e daquilo, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, fazer posse por aclamação. A eleição deles, a maioria por aclamação, não tem eleição, porque é um monopólio, é um grupinho dali, tá certo? Que eu acho que isso também tem que acabar, né? O deputado André Janone se consagrou como o maior líder político do Pontal do Triângulo Mineiro, com todo respeito aos políticos mais antigos, tradicional, ele ajudou a encerrar um ciclo que existia dentro da cidade política. Hoje ele é a maior liderança, que já foi o Fuete, que já foi o Romão, já foi o Públio Chaves. O Espírito não, porque ele nunca foi político. Mas, né, que foi essas 3 pessoas, o Samir Tanus, né, o outro caiu de paraquedas, o Luiz Pedro. Então, você não considera, mas essas pessoas encerrou. Hoje a maior liderança política é ele. Então ele encerrou esse ciclo e trouxe a Leandra como um novo nome e começou um novo grupo político de Ituiutaba. Assim precisa acontecer com essas entidades aqui, que tem gente que está lá há 30, 40 anos esquentando cadeiras, tá certo? E não está deixando Ituiutaba crescer. Eles podem ajudar mais, eles têm o meu respeito, o meu carinho, tem pessoas que eu gosto. O presidente da associação, por exemplo, que hoje ocupa uma pasta secretária, fiquei encantado quando eu cheguei na secretaria dele, com a vontade que ele tem de trabalhar, mas infelizmente a entidade de vocês são muito falhas, né? Uberlândia dá um show. Pois é. Depois dessa entrevista aqui, você tem noção da repercussão que vai dar todas essas declarações que você deu. E como é que com isso você pretende trabalhar a união desses poderes todos, não só os poderes, as instituições de modo geral, né? Como que você pretende trabalhar essa união, mesmo depois dessa entrevista aqui? Não, mas eu acho que eu não desuni ninguém, eu simplesmente falei o que eu penso. E o que eu acho, Adelina, as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas querem as pessoas do tapa nas costas, do sorriso. Eu não sou obrigado a chegar lá na associação comercial e rir para todo mundo e achar que estão fazendo tudo certo. Na minha opinião, está errado. O CDL de Ituiutaba, por exemplo, Santa Vitória é uma referência para nós, né? Santa Vitória, nós temos um prefeito, um vice-prefeito muito alinhado lá. Você vê, o prefeito de lá está doente, mandou para a Câmara para ele poder assumir os 3 meses da prefeitura. Tá certo? Eu não estou aqui com divisão de ninguém, eu só acho que eles têm que participar mais ativamente, sair do ar-condicionado e trabalhar mais por Ituiutaba. Chega de brincar de ser presidente de entidade. Tem gente que está 30 anos ali como presidente de entidade. Isso demonstra atraso. Ituiutaba está atrasado. Uberlândia, esse pessoal está bem à frente de nós. Renato, eu queria deixar o espaço aberto para você falar com a sociedade tijucana. Acho que foi mais um desabafo do que uma entrevista, digamos assim, né? Fiz algumas perguntas, mas eu notei que você estava precisando falar sobre esse assunto, então eu deixei fluir, deixei você ir falando. Eu acho que o espaço é seu para você falar com a população de Ituiutaba, para a gente encerrar o nosso Tudo às 10. E hoje eu queria te agradecer de antemão. Muito obrigado, viu, Renato? Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a você também pelo espaço. Dizer que eu não quis criar nenhum tipo de polêmica, né? Eu simplesmente usei, né, da minha atribuição, né, da minha fala lá como vereador, do meu espaço. Eu sei que eu vou desagradar muita gente, às vezes agradar algumas,
tá certo? Eu sinto, eu sei o que é a dificuldade de um comércio, de bater meta, porque eu já fui gerente comercial, mas eu senti na pele também de ter tido um Covid, né, e ter ficado assustado. Hoje, Adeli, não sei se você sabe, eu estou fazendo tratamento, eu não sei se é por causa do Covid, né, eu já dei até uma declaração na Câmara Municipal, né, com pânico, né, e também com uma crise de ansiedade, um transtorno de pânico de ansiedade. Eu estou tomando medicamentos de manhã e à noite. Eu achava que isso não acontecia comigo. Pode ter sido pós-Covid, né, uma coisa que aconteceu comigo. É uma coisa horrível, que tampa a garganta, parece que eu vou ficar sem ar. Não é isso? Hoje eu estou bem melhor. Tem 15 a 20 dias que eu estou sofrendo com isso. Então, já saiu uma pesquisa falando que isso pode ser uma das coisas que o Covid deixa, umas sequelas do Covid. Esquecimento, né? Isso me dá um pouquinho a falha da memória. Então, é um conselho de quem já teve, quem assustou, quem teve medo de morrer, né? Que está aqui falando para vocês aqui, para a gente tomar cuidado, que essas medidas são necessárias. Ah, mas o comércio, Renato, não é ele que traz o Covid e contamina. Eu acredito também que não é, tá certo? Mas, infelizmente, o nosso povo não é tão educado como deveria. Nós não somos educados como deveria a gente ser. Então, eu quero dizer para vocês que, longe, né, de querer criar qualquer tipo de polêmica, não é hora disso, é hora da gente trabalhar. Né? Eu estou à disposição como vereador, falo aqui para o vice-prefeito, e ele sabe disso, da minha participação que eu tive, para ele estar hoje como vice-prefeito, tanto a prefeita também, tá certo? A minha intenção é trabalhar por Ituiutaba. Eu não quero desunir. Mas quando eu falo e critico, né, eu critico, não estou falando mal. E as pessoas têm costume de querer só ouvir as coisas boas, Renato, nas costas da falsidade. Tem uma trend subindo aqui nos comentários de 26 milhões. Cadê 26 milhões? Cadê 26 milhões? Você tem essa resposta para a população, levando em consideração, você disse, o trabalho do vereador é legislar e fiscalizar. E como está subindo muito essa trend aqui de 26 milhões, eu acho que é bom a gente aproveitar o espaço e falar sobre isso. Claro, claro. 26 milhões, segundo me informaram, que isso é o executivo, é um recurso que foi gasto ano passado com o Covid. É uma quantia alta, sim, nós vamos buscar e perguntar o que foi feito. Agora, não sei se vocês sabem, quantas mil pessoas tiveram suspeita e fizeram tomografia? Quantos que custa uma tomografia, Delino? Acho que é 800, 900 reais, mais ou menos assim. Eu sei que a diária de uma UTI, é caríssima dessas particulares. É muito cara. Não sei se vocês sabem, não é só o São José, mas hoje tem um convênio com o Hospital São Joaquim e também o Nossa Senhora da Badia. Então, a pessoa que tem ali, que vai para o pronto-socorro, ela é medicada sendo uma UTI, tem os hospitais particulares que foram contratados. Eu já ouvi dizer que cidadão que fica 3, 4 dias paga 40, 50 mil. Você já deve ter escutado isso, Adelino? Particular, que não tinha condições. 26 milhões foram o que foi gasto na administração passada. Tem gente que fala aí, mas cadê esse dinheiro que estava... Gente, está no portal da transparência, documento é público, se alguém tem uma dúvida, protocolo na prefeitura e pede, nota fiscal, tem o Tribunal de Contas. Gastou isso, gastou com teste. Quanto que custa um teste? Quanto que custa um teste do nariz? Hoje é 280, 300 reais. Quantos testes não foram feitos? Eu não estou aqui para defender se gastou mais, se gastou menos. Isso tudo é público. Agora, cabe a nós a gente fiscalizar e nós vamos fiscalizar. O número me chamou a atenção também. Eu tive essa informação essa semana, inclusive falei na tribuna que foi os 26 milhões, que essa informação foram minha, e chegou até a mim que seria 27 milhões e meio. Eu quero saber, um respirador parece que é não sei quantos mil, 60 mil, 80 mil reais, salvo me engano. Então, quer dizer, precisa de recursos, fora que na área social comprou cesta básica, foram contratados assistentes sociais, foi contratado médico, tudo isso é para o Covid. Então, foram gastos o ano passado, um total nesse valor também aí. Então, é isso que é a resposta, provavelmente essa pessoa deve estar perguntando. Tá. A trend estava subindo aqui. Renato, muito obrigado pela sua participação no nosso Tudo às 10, viu? Eu agradeço a você, me coloco à disposição de todos vocês aí, tá certo? E dizer que eu estou sempre à disposição de todos vocês. Espero poder ter esclarecido e dizer, não tenho nada contra ninguém,
falo o que penso e eu rezo e torço para que isso possa resolver o mais rápido possível e que o Tuiutaba possa voltar a andar, porque tem muita coisa para a gente poder fazer. Grande abraço para você e para todas as pessoas, para todos os nossos internautas. Muito obrigado, meu querido Renato Moura, presidente da Câmara de Tuiutaba. Obrigado pela participação aqui no nosso Tudo às 10.